debate, cultura, folclore e muita toada. Está começando agora Papo de Toada. Começando mais um Papo de Toada. Em 2013, os Bumbais comemoraram o seu centenário de fundação. E do lado vermelho, o Boi do Centenário trouxe 18 novas toadas em mais um álbum gravado ao vivo. E em um ano em que se espera um suco de garantido, a faixa que abre o CD e abriu a primeira noite na Arena, uma das maiores obras da toada nos últimos 10 anos, vem falar da ancestralidade do ritmo do Boi Bumbá. De Ronaldo Barbosa Júnior e Rafael Marupiara, Tambor é a toada que vamos destrinchar aqui hoje. E aqui comigo, para essa tarefa poética, 2 metros de altura e um arcabouço de referências, nossa garça. Boa noite, Thiago Tártaro, preparado para analisar essa que é a sua toada preferida do lado vermelho da força? Boa noite, tio Hélio. Boa noite, pessoal aí que está nos ouvindo num Destrinchando que é atípico, né? Porque é o primeiro Destrinchando que eu faço do Garantido. Por alguma razão, nosso grande amigo Cássius, quando fazia a divisão de tarefas, não passava toadas do Garantido para mim. Eu também nunca pedi nenhuma. E para além disso, é a primeira vez, não é lenda nem ritual, vai ser destrinchada. Então, para essa volta de Destrinchando os retrô, uma coisa aí bem diferentona, e vamos nos aventurar pela toada Tambor. Dá para destrinchar uma toada que não seja de lenda e de ritual? Dá, e a gente vai mostrar aqui para vocês hoje. Exatamente, uma grande toada, né, que ajudou a levar o Garantido aí o título do centenário. Tem o React no canal Carnaval e Parintins. Lá, durante a pandemia, a gente se reuniu para ver também esse festival, então tá registrado lá no canal. Essa toada que foi a toada letra e música da terceira noite do Garantido e que fica marcado aí, fica marcada nesses 10 anos depois do lançamento dela como uma das grandes obras da toada. Então, vamos destrinchar. Tártaro, a gente que é da área de letras, né, da literatura, a gente é sempre confrontado pelos tropos da linguagem, né, pelos efeitos de sentido causados aí pelas figuras de linguagem. E quando se faz arte com a palavra, seja na poesia ou na música, como a gente está tratando aqui, tudo pode ficar ainda mais bonito quando uma figura de linguagem é bem usada. E por que eu falo isso? Porque hoje você vai destrinchar essa toada a partir dessa visão mais diferente do que a gente está acostumado a fazer nesse quadro. Então, fala aí um pouco pra gente sobre figuras de linguagem, como é que você vai usar elas para falar de tambor. Exato, tio Hélio. A ideia de destrinchar a toada Tambor foi justamente do tio Hélio, né? Ele me fez essa proposta, eu falei, vambora. E aí, quando eu comecei a me debruçar mais sobre a toada, eu comecei a reparar. Rapaz, essa toada aqui do Ronaldinho, do Rafael Marupiara, ela é uma tempestade de figuras de linguagem. E aí, geralmente, o destrinchando, que para nós é um exercício um pouco acadêmico, um pouco de antropologia, um pouco de literatura comparada, um pouco de todas essas ciências humanas, vestiu outra capa quando eu comecei a destrinchar tambor. Por quê? Eu não fui para a mistura do acadêmico com o popular, que é o que geralmente a gente faz aqui no Destrinchando. Eu fui para o escolar, né? Porque geralmente a gente aprende geralmente a gente aprende as figuras de linguagem e a gente sistematiza as figuras de linguagem na escola. A gente usa figuras de linguagem no nosso falar, a gente lê figuras de linguagem o tempo todo, mas a gente sistematiza, a gente descobre quais são elas na escola. Então, é uma recomendação, brincadeira séria que eu vou fazer aqui. Se você que está nos ouvindo vai, por exemplo, prestar o Enem nesse ano, que acontece mais tarde nesse ano, ou se você tem algum parente, conhecido, adolescente, esse tipo de coisa costuma cair no Enem, inclusive. Quem sabe você não usa, como eu já vi muitas vezes aí, o pessoal da região norte, os aficionados por Boi Bumbá, usando em concursos diversos obras de Boi Bumbá, né? Então, tambor é um primor, como a gente vai ver aqui no uso de figuras de linguagem, e você pode usar isso, né? Também não poderão nos acusar de academicistas aqui, porque a gente está no nível anterior ao do acadêmico. Tio L e eu estamos com nossas capas hoje aqui de professores de língua portuguesa em nível escolar, né? Em nível de ensino básico.
que é figura de linguagem? A gente já falou aqui figura de linguagem é um tipo linguístico, uma categoria linguística que a gente tem, né? E figuras de linguagem são expressões usadas para ampliar o sentido literal da linguagem. Porque assim, a língua ela tem dois sentidos, né? Quase como se fossem setas. Uma seta, né? Um sentido é o sentido literal ou denotativo, que é a linguagem indicativa, que é a linguagem que descreve a realidade. Então eu posso falar assim, tio Hélio comprou uma maçã. Não tem nenhuma poesia nisso, né? Ou seja, o tio Hélio realmente saiu da casa dele, pegou um dinheiro, foi na banca, comprou uma maçã, voltou para casa. Tio Hélio comprou uma maçã. Esse é o sentido literal ou denotativo. Só que nós, falantes da língua, a gente não faz só isso, né? A gente floreia a língua, a gente enfeita a língua. Esses enfeites, floreios, voltas, coisas que inclusive permitem a existência da poesia, da literatura, da música, etc., da arte em geral, vão ser o sentido conotativo, né? Que é uma linguagem interpretativa, não literal, fantasiosa, cultural, essencialmente, né? As figuras de linguagem, outras coisas como ditados populares são coisas que dependem intrinsecamente da cultura, né? Não dá para você traduzir diretamente uma figura de linguagem para outro idioma, porque ficaria uma pessoa que fala aquele outro idioma não vai entender nada. Um ditado popular é a mesma coisa, né? Enfim, figuras de linguagem elas se inserem, obviamente, dentro desse sentido, do sentido conotativo da língua. E elas são efeitos que embelezam, floreiam e tornam a linguagem um pouco mais interessante. É isso aí. Então, dito tudo isso, hoje nesse Destrinchando Diferente, a gente vai direto pro verso a verso, estrofe a estrofe, para analisar as belezas de tambor através das suas figuras de linguagem. Então, agora é a hora do Destrinchando. Das montanhas, quero ouvir teu som reverberar com meu canto, por todos os cantos irá ressoar. Tuas batidas marcam o tempo e o tempo para te escutar, tambor. Thiago Tartaro, das montanhas quero ouvir teu som reverberar. Como eu canto, por todos os cantos irá ressoar, tuas batidas marcam o tempo e o tempo para te escutar. E vamos parar aqui para te escutar quais figuras de linguagem nós temos nessa primeira estrofe de tambor. Então, vamos lá. Das montanhas quero ouvir teu som reverberar. Aqui já é uma figura de linguagem. Essa figura de linguagem é o hipérbato, que é quando, para conseguir algum efeito poético, eu inverto a ordem canônica dos constituintes frasais em uma oração. O que eu quero dizer com isso? A ordem canônica da língua portuguesa é sujeito, verbo, objeto. Eu comprei um carro. Eu cozinhei batatas. Eu viajei para Parintins. E assim por diante. A ordem canônica da língua portuguesa tende ao SVO, sujeito, verbo, objeto. O hipérbato acontece quando eu inverto essa lógica, tentando fazer com que essa oração fique mais bonita. Então a ordem canônica dessa frase seria: quero ouvir teu som reverberar das montanhas. Essa seria a ordem real dessa oração, seguindo a norma culta literal da língua portuguesa. Mas não é. Das montanhas quero ouvir teu som reverberar. Isso configura um hipérbato. Outro exemplo de hipérbato, o mais conhecido, creio eu, da nossa língua, é o nosso próprio hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, né? Na verdade, as margens plácidas do Ipiranga ouviram, né? Essa seria a ordem correta, mas ali está tudo trocado para deixar mais floreada a linguagem. Hipérbato também. Indo adiante, como eu canto, por todos os cantos irá ressoar, tuas batidas marcam o tempo e o tempo para te escutar. Então perceba,
Como eu canto por todos os cantos. Então, canto e canto. Batidas marcam tempo e o tempo para, né? Então, tempo e tempo. E para te escutar. Isso aqui é uma figura de linguagem chamada de paranomásia. A paranomásia é quando a gente usa ou palavras com o mesmo lexema, ou palavras com a mesma grafia, ou dois significados diferentes da mesma palavra, no mesmo verso, ou próximas uma da outra, para causar um efeito. Então, olha ali. Como eu canto, por todos os cantos irá ressoar. O primeiro canto é canto de cantar. E o segundo canto é canto de um cantinho, né? O canto de um espaço, né? Uma encruza, um canto, né? Então, você tem a mesma grafia de palavra, a gente chama isso na linguística de lexema. A gente usa o mesmo lexema com dois significados completamente diferentes para criar um efeito poético. Paranomásia. Tempo também, porque as batidas marcam tempo. Esse tempo esse primeiro tempo aqui, não é necessariamente o tempo de minutos, segundos. É o tempo musical, é o tempo... como é que chama aquele aparelho, tio Hélio? Metrônomo, né? Que fica indo de um lado para o outro para marcar o tempo da música. Só que o tempo da música não é... essa música tem 2 minutos e 30. É o tempo da batida, é o tempo que a própria coerência interna de cada canção impõe a si para ela conseguir ser executada. Então, esse primeiro tempo é esse. E o segundo tempo, esse sim, o tempo para te escutar é referente ao tempo do relógio, né? Então, os segundos param, os minutos param, as horas param. E aqui, o tempo para te escutar, né? Esse primeiro para é do verbo parar, o tempo para te escutar. Esse primeiro para é do verbo parar, e o segundo para é a preposição, para, né? Com fim de. Então aqui já tem uma pequena sequência de paranomásias. Tambores da terra, tambores da guerra, da ópera aberta, tambor. Tambores dos mitos, tambores dos ritos, tambores das tribos, tambor. Tambores da terra, tambores da guerra, da ópera aberta, tambor. Tambores dos mitos, tambores dos ritos, tambores das tribos, tambor. Aqui a gente tem duas figuras de linguagem. Primeiro, a anáfora é quando você usa a mesma palavra em uma estrofe para iniciar todos os versos. Que é o que acontece nessa estrofe. Tambores da terra, tambores da guerra, da ópera aperta tambor. Tambores dos mitos, dos ritos, das tribos, né? Tambores da terra, né? Tambores. Ou seja, você tem uma estrofe de 4 versos. Os 4 versos começam com a mesma palavra. Isso se chama anáfora. E a gente tem também uma enumeração. Enumeração é quando você coloca de propósito, em um texto não literal, em um texto floreado, uma listagem, né? Então, tambores da terra, tambores da guerra. Aqui ele fez uma elipse, né? Então ele suprimiu tambores da ópera aberta, tambores dos mitos, tambores dos ritos, tambores das tribos, ou seja, ele vai listando, né? Então ele vai falando de toda uma miríade de tambores que existem para deixar o texto dele mais bonito. Então aqui mais duas figuras de linguagem para vocês. Deu molde no fogo, vem de eras primitivas. Tá na marca da arte e cultura ancestral, jamais esquecidas. Nos ritos primórdios, tua trovoada eleva o espírito indígena. Cortejos fúnebres, dança de guerra, no cair da chuva entre a gota e a terra tem tambor. Thiago Tártaro, agora a gente chega num trecho em que a toada já está cheia de variações rítmicas, né? Também para falar dessa questão da miscigenação na variação dos ritmos que o Boi Bumbá acolheu, que desde então vem reproduzindo de formas cada vez mais ousadas e criativas e originais no festival. E a gente chega num dos versos mais bonitos, né, que a gente tem na história recente da toada. Então fala um pouco aí pra gente o que tem entre a gota e a terra. Maravilha. Essa estrofe é muito bonita, assim. Eu queria até... o Rafael Marupiara, infelizmente, nos deixou, né? Mas eu queria mandar aí os cumprimentos ao nosso querido Ronaldinho, porque é uma canetada essa estrofe. É a minha estrofe favorita
nessa toada, e aqui tem uma coisa que é assim, basicamente é genial. Tem uma aliteração, que é outra figura de linguagem. O que é a aliteração? A literação é a repetição de uma consoante de forma estilística para criar algum efeito. Então, por exemplo, é muito clichê em poemas infantis, em obras infantis, para criança de 5, 6 anos mesmo. Vão falar de cobra em uma historinha infantil. Aí colocam várias palavras com S para falar da cobra. Então, a Sílvia sibilou silenciosamente, para toda hora que você estiver falando da cobra Sílvia, você fazer esse S, porque é o barulho da cobra. Lembrei da Cristiane Torlone agora. Somos irmãs. Somos amigas. E aqui a gente tem isso de uma forma muito sagaz por parte do Ronaldinho e do Rafael Marupiara. Então, permita-me bater na mesa enquanto eu leio. Teu molde no fogo vem de eras primitivas. Teu molde no fogo vem de eras primitivas. Tá na marca da arte, cultura ancestral jamais esquecida. Nos ritos primórdios da trovoada eleva o espírito indígena. Cortejos fúnebres, dança de guerra, no cair da chuva entre a gota e a terra tem. Tem tambor na toada marcante, tambor no coração vibrante, tambor no folclore dançante, tambor. Ou seja, o que o Ronaldinho tá fazendo aqui? Para nós, falantes do português, o tambor não é feito com a boca por tum-tum-tum. Quando você vai imitar o som de um tambor, você não faz... Nossa, ele tocou o tambor e fez tum-tum-tum-tum-tum. Basicamente é o que a gente faz, não é? É isso que ele está fazendo aqui. Ele coloca o T. Ele procura fazer uma escolha lexical para colocar várias palavras que tem T nessa estrofe, justamente para que o cantar simule a batida do tambor. É muito legal. Assim, ele traz a percussão para a letra, né? Ele traz a percussão para a boca do cantor. Né? Ou seja, é uma materialização do tambor na boca de quem canta. E aqui também tem uma prosopopeia. O que é prosopopeia? Prosopopeia é a atribuição de características humanas a coisas inumanas, né? A objetos ou animais. E é justamente a prosopopeia o verso mais bonito dessa toada, que é: no cair da chuva, entre a gota e a terra tem. Basicamente, o que o Ronaldinho está falando aqui é que quando a chuva cai na terra, ela faz um som. E o som que a chuva faz ao tocar na terra é como se fosse uma pessoa tocando um tambor. Claro que é uma interpretação assim muito longa que você precisa fazer, né? É um tambor tocando. Mas o tambor não é humano. Mas o tambor também não se toca se não for um humano. Então dá para falar que é prosopopeia porque você traça esse caminho na sua mente, né? Então a chuva cai, e a chuva caindo na terra é como se fosse uma pessoa tocando um tambor. Quase que como se a natureza fosse também um agente musical, também um agente cultural. Quase que como se tocar tambor fosse algo tão natural para nós seres humanos quanto para a natureza é chover. Né? Então essa vontade de musicalidade que nós temos, essa vontade de cultura que nós temos, essa vontade de comunhão que nós temos, né? Eu acho que esse verso fala muito sobre isso. E esse no cair da chuva entre a gota e a terra tem, para mim, é um dos versos da toada contemporânea, da toada aí pós 2010, né? Da toada do novo século. Vem da pele animal e do tronco que o fogo moldou, que o mestre lidou com o folclore. Nesta ilha plantou E aí eu acho que basicamente, em se falando de figuras de linguagem da letra, acho que dá pra gente parar aqui. Mas só que eu quero falar de mais uma, que também é um lance genial, que eu acho que transcende o próprio Ronaldinho e o Rafael Marupiara. É uma análise um pouco forçada minha, mas é que eu acho isso muito genial. Tem uma metonímia nessa toada. O que é metonímia? É a parte pelo todo, ou o todo pela parte. Por exemplo, se eu falo assim: a Ucrânia e a Rússia
assinaram um tratado pelo fim da guerra. Foi o país, Ucrânia, que saiu um braço assim do território Ucrânia, pegou uma caneta e assinou. Isso é um braço assim da Rússia e assinou? Não. Foram os presidentes desses dois países que... Mas aí, falando, ao invés de falar o presidente da Rússia se encontrou com o presidente da Ucrânia e eles assinaram o tratado de paz, geralmente quando a gente está em notícias internacionais, a gente fala, a Rússia e a Ucrânia pegaram. Mas aí a gente entende que são os representantes legais desses países, né? E assim por diante. Isso é uma metonímia. A metonímia é a parte pelo todo. Qual é a metonímia aqui na toada tambor? A metonímia na toada tambor é a colocação dela como faixa 1 do álbum. E vamos lá. Tio Hélio, qual é o elemento sem o qual não existiria Boi Bumbá? Existiria Boi Bumbá sem alegoria? Existiria. Como já existiu. Como já existiu. Existiria Boi Bumbá sem porta-estandarte? Com certeza, dá pra existir. Qual é o único elemento que a priori é indispensável para a existência do Boi Bumbá? É a música toada que é tocada com o tambor, primordialmente, né? Basicamente, a música é... Eu diria radicalmente que a música tocada pelo tambor é o único elemento indispensável do Boi Bumbá. Eu não tô aqui falando tem que acabar YZ itens, pelo amor de Deus. O que eu tô dizendo é, o elemento indispensável é a música. Boi Bumbá seria Boi Bumbá se a gente trocasse toada por forró? Não. Se a gente trocasse por sertanejo? Muitíssimo menos. A toada tocada pelo tambor é o elemento que torna o Boi Bumbá Boi Bumbá. E aí você tem os 100 anos do festival. A genialidade do Boi Garantido aqui é, ao invés de chegar falando, nossa, 100 anos do Boi Garantido, daí o Lindolfo foi lá, e aí aquela ladainha que é todo ano. Não. Vamos falar sobre aquele elemento que é o elemento indispensável e que sintetiza a nossa festa. Ou seja, esta parte, o tambor, ela representa o todo, que é o Boi Bumbá, que é a cultura popular como um todo. Consegue entender o raciocínio do Garantido? Falando do tambor, ele conseguiu falar sobre a cultura dele inteira. Falando sobre um instrumento, ele conseguiu falar sobre a cultura dele inteira. Isso é genialidade. Uma genialidade dupla, porque a genialidade indo já é colocar essa toada como um papel importante de arena, etc. E a genialidade voltando é você colocar ela justamente como faixa 1 do álbum, né? Pra não ficar... E eu até consegui... Que ninguém no Caprichoso me ouça. Mas eu até considero meio que um equívoco de 2013 do Caprichoso, porque tudo em 2013 no Caprichoso era os 100 anos, né? Olha lá a indumentária dos 100 anos. Olha lá os 100 anos dos 100 anos. Olha lá a Cunhaporanga dos 100 anos. Olha lá o pai... Não, Paetê não. Olha lá a pluma de fazão dos 100 anos. Né? Então ficou martelando um pouco demais na temática. Olha o parabéns pra você dos 100 anos. E eu acho que o Boi Garantido conseguiu ser superior neste aspecto de falar de si e falar da sua existência sem apelar para um lugar comum, né? Que é justamente essa parte pelo todo. Vamos falar sobre aquilo sem o qual nada disso teria nascido, que é o tambor. Além de abrir o álbum, né? Abre também o festival, né? A toada tambor, ela abre a apresentação do Garantido, né? O Sebastião cantando, a galera a plenos pulmões, né? Naquela parte final da toada, tambores da terra, tambores da guerra, a galera cantando a plenos pulmões, e no final, né, todos os batuqueiros erguem os tambores para daí sim a apresentação começar de fato, como a gente já conhece. Então, assim, uma baita de uma abertura. Eu lembro da gente ficar muito arrepiado assistindo aquilo nos reacts, de ficar de boca aberta mesmo, e assim, é o que você falou, né? O Garantido menciona o Lindolfo no final da toada, né? Então acaba sendo uma grande homenagem, né? O Lindolfo entrando pro panteão dos grandes cores de tambor. Ele tocou com o tambor da toada cantada em vermelho, né?
Então, nada se compara ao tambor que rufa na batucada, né, que o mestre Lindolfo ao folclore nesta ilha plantou, e aí, né, você falou das aliterações, também tem aquele trecho maravilhoso, né, o Loru Maracatu no Terreiro ao Oxum, no Baião São João, que fala da miscigenação também. Então, assim, essa toada, ela abraça muita coisa, consegue ser sintética e, sem dúvidas, é uma das maiores obras, assim, dos últimos tempos, é uma das toadas imortais. E agora a gente entende o porquê dela ser uma das suas toadas favoritas aí do lado vermelho. Thiago Tartar, o podcast Papo de Toada, além de estar aí nas plataformas de áudio, é uma criação do canal do YouTube Carnaval e Parintins, que foi idealizado pelo Cássio Silva justamente em cima dessa paixão que mora entre as avenidas e a arena. Inclusive, um dos primeiros episódios desse podcast fala justamente sobre algumas conexões artísticas aí entre o carnaval e o festival. E é por isso que eu digo, tambor, da natureza, da pré-história, de árvores, troncos e peles, que vibra, comunica, que pulsa, dá ritmo à vida, tocado, dobrado, sentido, ancestral ritual dos deuses, tribal, africano, de raiz da raça da cor. Esse é o trecho inicial da sinopse do desfile do Salgueiro no ano de 2009, em que se sagrou campeão com o enredo Tambor. Então fala aí pra gente, Tártaro, das conexões que o tambor do Garantido tem com o tambor salgueirense. Bom, para quem... esse momento Carnaval e Parintins se faz muito pertinente, não é uma ligação inocente. E quem está um pouco mais inteirado aí de bastidores, já conversou com quem, conversou com não sei quem, etc., sabe que o Ronaldinho e o Rafael Marupiara se inspiraram nesse desfile para compor a toada. Né? Então, a relação entre o desfile do Salgueiro e a toada Tambor é direta. A toada é uma filha desse desfile, porque eles se inspiraram no desfile para fazer a toada. Né? É até engraçado que o nosso grande amigo João Gustavo Melo, mais uma vez um abraço para esse cara, um puta cara, em uma das nossas conversas, eu acho que ele até chegou a colocar isso no chat, no próprio React, etc. Ele era da equipe do departamento cultural do Salgueiro na época, ou seja, ele ajudava o grande Renato Lage na pesquisa, na concepção da sinopse, na concepção artística do desfile. Né? Ele trabalhou auxiliando o Renato Lage na concepção do enredo de Tambor. Só que a gente aqui no mundo do carnaval é um consenso? Não sei. Mas pelo menos a minha bolha no carnaval tem uma opinião sobre o samba. Não é um dos melhores sambas, é um dos sambas já feitos. Assim, não é uma grande obra em que pese o desfile ser sensacional. Né? E aí o João Gustavo Melo fala que a toada tambor é o que o samba tambor era para ter sido. Né? E aí, assim, a toada é outro patamar, realmente, em relação a isso. O desfile sem comentários, eu adoro esse desfile, é muito bom, né? É um desfile altamente competente do ponto de vista de concepção artística, né? Encadeamento dos atos, e ele faz uma viagem, né? É um desfile que faz uma viagem sobre os diferentes tipos de tambor de diferentes culturas. Então, a gente tem ali na cabeça da escola o maculelê, aparece também no desfile taiko, ganzá, atabaque, timbal e os próprios instrumentos da toada de boi-bumbá. Né? No desfile, me chamam atenção, para além da aparição dos próprios bois bumbás mais para o final do desfile, os setores 2 e 4, né? Falando ali da criação dos tambores a partir da pele de animais e como isso foi se cristalizando nas culturas, nas diferentes culturas africanas, até chegar no Brasil
e aqui apareceu uma outra miríade de grandes, pequenos, médios instrumentos de percussão, né? Então, o desfile, a partir do setor 2, vai fazendo essa viagem, né? Então, nasce na pré-história, se desenvolve no continente africano, se espalha pelo Brasil e por outros lugares do mundo, de diferentes maneiras diferentes. E aqui mais uma conexão que dá pra gente pensar bem. Da mesma forma como a gente acabou de ver que a toada é colocada na primeira posição do álbum para ser uma parte pelo todo, uma metonímia, ou seja, o tambor do boi-bumbá como um elemento inaugurador da cultura como um todo, né? Ou seja, é isso que faz a toada tambor na posição 1 do álbum, 2013 do Garantido. O enredo de 2009 do Salgueiro, ele também faz uma coisa parecida, porque a cabeça do desfile são os tambores do Salgueiro. Para quem não é tanto do carnaval, é um grande clichê do carnaval começar com origens de algo já na cabeça da escola. Então, se esse enredo do Salgueiro fosse um enredo na caixinha, ele começaria com o setor 2 no 1. Ou seja, a cabeça do desfile seria uma cabeça de pré-história. Só que esse enredo é um enredo fora da caixinha. E aí eles empurram a pré-história para o segundo setor, e no primeiro setor eles também fazem essa metonímia. Ou seja, o que aparece primeiro num desfile do Salgueiro referente ao tambor, homenageando esse instrumento? Os instrumentos. A comissão de frente e o carro abre-alas são basicamente tambores, né? Então, e ali você já vê uma característica também do Renato Lage, que é o carnavalesco high-tech. Então, muita luz de LED, um grupo circense ali pulando em camas elásticas, elásticos pendurados no corpo, etc. E a representação dos tambores do Salgueiro, ou seja, com aquele coro de tambor decorado, né, com o símbolo do Salgueiro. O que ele está querendo dizer com isso? Olha, o Salgueiro que toca os tambores, o Salgueiro que, sem o qual não existiria esse enredo, vai contar a história do instrumento musical tocando o instrumento musical, né? Então são processos parecidos que a gente tem tanto no desfile quanto na toada, né? É um paralelo muito legal de se fazer. Recomendo que, para quem acompanha mais o boi bombado que o carnaval, assista esse desfile, até para saber da origem dessa toada que é tão querida. Você falou aí dos bumbais, né? No próprio carro que o Garantido Caprichoso vem, eles estão em cima de tambores ali, né? Um carro pequeno traz ali os bumbais em cima desses tambores. E aí você tem também a tradução, não é exatamente uma tradução, né? Porque você tem aí um anacronismo, mas você tem a tradução visual do que é a toada, né? Se você for olhar para trás, assim. No carro da pré-histórica, vem da pele animal e do tronco que o fogo moldou, né? Então, o molde no fogo vem de eras primitivas. Então, é muito bacana ver essa conversa, né? Esses entrecruzamentos, e ver como a arte vai se alimentando dessa forma, e como a gente tem o prazer de desfrutar dessas obras vão sendo criadas aí cada vez mais com essas inspirações, com essa amálgama cultural, essa conversa carnaval e festival que tem muita contribuição mútua. Thiago Tártaro, muito obrigado por mais esse Destrinchando. A gente está voltando, estamos de volta agora para essa terceira temporada do podcast, né? A primeira temporada que durou bastante, a segunda temporada terminou agora com o Festival de 2023. Estamos entrando nessa terceira temporada, eu acho que é uma boa abertura. Então, muito obrigado por sua participação, pela sua contribuição hoje como nosso professor de língua portuguesa aqui no Papo de Toada. É isso aí, meu amigo. Vamos em frente que ano que vem tem mais festival. Isso aí, você que ouviu até aqui, nosso muito obrigado. E até o próximo episódio. O Papo de Toada está de volta.
Curta a página do Papo de Toada no Facebook e siga a gente no Twitter, @Papo de Toada. Inscreva-se no canal Carnaval e Parintins e siga o perfil do Instagram no @Carnaval e Parintins. Deu molde no fogo, vem de eras primitivas.